E se eu te dissesse que o homem mais sancionado do mundo é hoje o homem que todos precisam? Que os mesmos países que tentaram destruir a economia russa estão agora, em silêncio, batendo na porta do Kremlin? Fica até o final, porque o que você vai descobrir nesse vídeo vai mudar completamente a forma como você enxerga o poder no mundo. A China quer receber petróleo da Rússia a preços reduzidos. A Índia quer importar mais petróleo bruto da Rússia. Trump quer aliviar as sanções de petróleo. A Europa quer receber gás de emergência da Rússia, apesar da promessa de proibir. Os estados do Golfo querem que a Rússia permaneça neutra, ou pelo menos não muito apoiante do Irã. O Irã quer receber informações de inteligência e drones contra as tropas americanas. A Ásia quer redirecionar suprimentos SPG da Rússia, enquanto a Europa está fora do jogo. Os Estados Unidos querem importar secretamente mais energia russa indiretamente. A Arábia Saudita quer iniciar negociações de estabilidade com ele para equilibrar o caos. Agora presta atenção nisso, porque o que vem a seguir é provavelmente a maior contradição da política mundial atual. O país que mais gritou sanções à Rússia pode estar prestes a desfazê-las. E não é qualquer país, são os próprios Estados Unidos. O que está acontecendo nos bastidores de Washington? Em um mundo cada vez mais fragmentado, onde velhas alianças se desfazem e novas potências emergem disputando influência, um nome continua aparecendo em todas as mesas de negociação, em todos os cálculos estratégicos, em todos os planos energéticos das grandes nações: Vladimir Putin. Não por acaso, não por simpatia, mas por necessidade, por dependência, por uma realidade geopolítica que décadas de política ocidental tentaram suprimir e que, paradoxalmente, acabaram por fortalecer. Um novo relatório geopolítico que circula entre analistas internacionais aponta algo que os grandes veículos de mídia ocidental relutam em admitir abertamente. Nunca tantos países dependeram tanto da Rússia ao mesmo tempo. Da China à Índia, dos estados do Golfo ao Irã, de Washington a Riad, todos, de formas diferentes, precisam de Moscou. Todos estão em maior ou menor grau com os olhos voltados para o Kremlin. Este roteiro percorre cada um desses elos de dependência, revelando como Putin transformou o isolamento em alavancagem, as sanções em oportunidade e a pressão ocidental em um trunfo diplomático sem precedentes. Mas como a China, a maior potência econômica em ascensão do planeta, se tornou dependente do petróleo russo? E o que Pequim está pagando por isso? A resposta vai te surpreender. Quando o Ocidente impôs sanções à Rússia e fechou seus mercados ao petróleo russo, muitos analistas previram o colapso econômico de Moscou. O que aconteceu foi o oposto. A Rússia simplesmente girou seu comércio para o leste e encontrou um parceiro voraz e disciplinado: a China. Pequim, a maior importadora de energia do mundo, passou a receber petróleo russo a preços significativamente reduzidos em relação aos valores de mercado. Para a China, o acordo é irrecusável: energia barata para alimentar sua indústria em um momento em que sua economia enfrenta pressões internas e a guerra comercial com os Estados Unidos não dá sinais de arrefecimento. Para a Rússia, é receita garantida, mercado cativo e um aliado que bloqueia qualquer resolução mais dura no Conselho de Segurança da ONU. Mas a relação sino-russa vai além do petróleo com desconto. Ela representa uma reconfiguração da ordem econômica mundial. Enquanto Washington fala em desacoplamento da China, Moscou e Pequim aprofundam suas cadeias de fornecimento, expandem o comércio em moedas nacionais, reduzindo a dependência do dólar, e coordenam posições em fóruns multilaterais. Putin não é apenas um fornecedor para Xi Jinping, ele é um parceiro estratégico em um projeto de longo prazo de multipolaridade. A China precisa da Rússia, e isso, por si só, já diz muito sobre o peso de Moscou no tabuleiro global. Você sabia que a maior democracia do mundo está ignorando completamente as ordens do Ocidente e comprando petróleo russo em escala recorde? E o mais chocante, está revendendo esse petróleo para a própria Europa? Como isso é possível? Vem comigo. Nova Delhi, sob a liderança de Narendra Modi, tornou-se um dos maiores compradores de petróleo bruto russo do mundo e não se envergonha disso. As importações indianas de petróleo russo dispararam desde 2022, transformando a Rússia no principal fornecedor de energia da maior democracia do planeta. A lógica é simples e poderosa.
A Índia tem 1,4 bilhão de pessoas para alimentar, uma economia em crescimento acelerado e uma política externa histórica de não alinhamento. Modi visitou Moscou em 2024, em uma viagem que causou desconforto visível em Washington e Bruxelas. Mas Nova Delhi foi clara: a Índia não abrirá mão de seus interesses nacionais por solidariedade ideológica com o Ocidente. Em um momento em que a Europa pagava fortunas por energia alternativa, a Índia comprava petróleo russo com desconto, refinava parte dele e revendia derivados para mercados europeus. Uma ironia que não passou despercebida. Putin tratou a Índia com deferência estratégica. Moscou entende que Nova Delhi é um contrapeso ao domínio chinês na Ásia, um parceiro histórico desde os tempos soviéticos e um ator que pode amplificar a voz russa em fóruns como o G20 e o BRICS. A relação entre os dois países é um exemplo claro de como a Rússia construiu sua influência não por coerção, mas por oferecer aquilo que o mundo precisa: energia acessível e parceria sem condicionalidades políticas. Agora presta atenção nisso, porque o que vem a seguir é provavelmente a maior contradição da política mundial atual. O país que mais gritou sanções à Rússia pode estar prestes a desfazê-las. E não é qualquer país, são os próprios Estados Unidos. O que está acontecendo nos bastidores de Washington? Com o retorno de Donald Trump à Casa Branca, um novo cálculo começou a se desenhar. Trump, historicamente cético em relação à OTAN e à política de confrontação com a Rússia, sinalizou abertura para aliviar sanções no setor energético, como parte de um eventual acordo de paz na Ucrânia ou simplesmente como parte de uma estratégia mais ampla de redução de custos para o consumidor americano. Mas há uma camada ainda mais reveladora nessa história. Os Estados Unidos, mesmo durante os anos de sanções mais rígidas, continuaram importando energia russa de forma indireta. Através de países intermediários, Índia, Turquia, países do Golfo, derivados de petróleo russo chegavam ao mercado americano sem que o rótulo Made in Russia aparecesse nos documentos oficiais. O mundo real funciona com mais nuances do que os comunicados de imprensa sugerem. O possível alívio de sanções por Trump não é apenas uma concessão política, é o reconhecimento implícito de que isolar a Rússia do sistema energético global gerou custos para o próprio Ocidente: inflação, instabilidade nos mercados, perda de competitividade industrial europeia. Putin esperou, e a realidade veio ao seu encontro. E a Europa? Aquela que prometeu ao vivo para o mundo inteiro que jamais voltaria a depender do gás russo? Você vai ver agora o que realmente aconteceu nos bastidores, e é uma das histórias mais constrangedoras da política europeia moderna. Em 2022, líderes europeus prometeram com pompa e firmeza que o continente se libertaria da dependência energética russa. Foram anunciados pacotes de emergência, contratos com fornecedores alternativos, planos de transição acelerada para energias renováveis. A narrativa era de ruptura definitiva. A realidade foi diferente. Inverno após inverno, a Europa se viu às voltas com a mesma equação cruel: energia cara, reservas insuficientes, indústria em dificuldades. Países que haviam jurado nunca mais tocar em gás russo voltaram a discutir, nos bastidores, formas de acessar suprimentos de emergência. A Hungria de Viktor Orbán nunca interrompeu suas importações. A Áustria manteve contratos ativos. Países da Europa Central e Sul procuraram rotas alternativas para receber energia de origem russa sem violar formalmente as sanções. O gasoduto Turk Stream, que passa pela Turquia, tornou-se uma artéria estratégica. A Turquia, membro da OTAN, parceira da Europa, transformou-se num hub energético que conecta a Rússia ao continente europeu por uma rota que nenhuma sanção conseguiu fechar completamente. Putin não precisou fazer nada, apenas esperou que o inverno chegasse, e a Europa, mesmo constrangida, voltou a falar em gás de emergência russo. É uma humilhação silenciosa que os governos europeus preferem não nomear, mas que está inscrita nos números do comércio e nas contas de luz dos cidadãos. Mas sabe o que é ainda mais fascinante? Os países mais ricos em petróleo do mundo, aqueles que poderiam simplesmente substituir a Rússia no mercado global, estão fazendo o oposto, estão se aliando a Moscou. Por quê?
O que a Arábia Saudita e os estados do Golfo sabem que nós não sabemos? Os estados do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, têm relações complexas com Washington, mas compreendem que o mundo está mudando. A aproximação de Pequim com Teherã, mediada em parte pela China em 2023, enviou um sinal claro: os americanos não são mais o único árbitro regional. E nesse novo cenário, a neutralidade russa tornou-se um ativo valioso. Riad quer que a Rússia permaneça neutra diante das tensões regionais e, sobretudo, que não se aproxime excessivamente do Irã, de forma que desequilibre o balanço de poder no Golfo. A Rússia, por sua vez, mantém canais abertos com todos, com o Irã, com a Arábia Saudita, com os Emirados. Moscou não escolhe, e essa capacidade de não escolher é em si mesma uma forma de poder extraordinária. Dentro da OPEP+, a aliança entre Rússia e Arábia Saudita para coordenar a produção de petróleo transformou os dois países nos árbitros do preço global do barril. Cada vez que Washington pressionou por aumento de produção para baixar os preços e asfixiar a receita russa, Riad e Moscou responderam com cortes coordenados. É uma parceria que transcende simpatias ideológicas e se baseia no interesse mais concreto possível: dinheiro e soberania sobre os próprios recursos. E Irã? Você sabia que existe uma troca silenciosa acontecendo entre Moscou e Teherã? Drones, inteligência, tecnologia militar, que está mudando o equilíbrio de poder no Oriente Médio? O que está sendo negociado nas sombras entre esses dois países sancionados vai te deixar de queixo caído. O Irã forneceu à Rússia drones do tipo Shahed, que se tornaram uma arma importante no conflito ucraniano. Em troca, Teherã busca tecnologia militar avançada, informações de inteligência e o amparo diplomático de uma potência com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. A relação não é de iguais. A Rússia tem claramente mais poder de barganha, mas é de benefício mútuo. O que torna essa aliança especialmente significativa é o que ela representa para a ordem global. Dois países submetidos a sanções ocidentais, construindo uma cadeia de cooperação que o Ocidente não consegue interromper. É um sinal de que as ferramentas tradicionais de pressão, sanções, isolamento diplomático, exclusão de sistemas financeiros, têm limites claros quando as nações-alvo encontram umas às outras. Putin nunca abraçou o Irã de forma incondicional. Moscou mantém suas próprias relações com Israel, com os estados do Golfo, com a Turquia. A aliança com Teherã é calculada, pragmática e reversível dependendo das circunstâncias. Mas enquanto durar, ela representa uma camada a mais de complexidade que qualquer potência ocidental deve considerar antes de agir no Oriente Médio. Depois de tudo isso, ainda resta uma pergunta que ninguém no Ocidente quer responder em voz alta. As sanções funcionaram ou fizeram exatamente o oposto do que prometiam? A resposta está logo ali, e ela muda tudo. Há uma ironia poderosa na situação atual. Quando o Ocidente impôs sanções, excluiu a Rússia do SWIFT, confiscou reservas russas, proibiu importações e proclamou o isolamento de Moscou, a narrativa dominante era de que Putin estava encurralado, que a economia russa entraria em colapso, que o regime se curvaria à pressão. O quadro hoje é radicalmente diferente. A China compra petróleo russo com desconto. A Índia aumentou suas importações a cada trimestre. Trump sinaliza alívio de sanções. A Europa debate gás de emergência. Os países do Golfo buscam a neutralidade russa. O Irã coopera militarmente. A Ásia absorve o GNL redirecionado. Os Estados Unidos importam energia russa indiretamente. A Arábia Saudita propõe negociações de estabilidade. Não é Putin quem foi até o mundo pedir ajuda, é o mundo que foi até Putin. Isso não é um triunfo moral, é um triunfo geopolítico. É o resultado de décadas de investimento russo em recursos naturais, em capacidade militar, em presença diplomática em regiões que o Ocidente ignorou ou tratou com arrogância. É o resultado de um cálculo frio e paciente. Se você controla o que o mundo precisa, o mundo virá até você. O tabuleiro global tem muitos jogadores, muitas peças em movimento, muitas alianças em formação e dissolução. Mas há um elemento que permanece constante em quase todos os cenários: a Rússia como variável incontornável, Putin como o homem que não pode ser ignorado, não porque o mundo o admira, mas porque o mundo precisa dele.
E na geopolítica real, essa distinção importa menos do que parece. Se esse conteúdo abriu sua mente para uma visão diferente do que a mídia tradicional mostra, compartilha com alguém que precisa ver isso. E comenta aqui embaixo, você acha que o Ocidente errou na estratégia contra a Rússia? Quero saber sua opinião.